Olá! Neste vídeo apresentaremos o grafeno, suas incríveis propriedades físicas e algumas aplicações teóricas em componentes elétricos. Nós, estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, apresentamos este vídeo trabalho para a matéria de Física 3, ministrada pelo professor Rafael Leonardo Novak. Este trabalho foi feito por Caio César Antunes Cirino, Fernando Neri Osler, Lucas Luciani e por mim, Lucas Albert Gomersman. As pesquisas com grafeno começaram em 1947 pelo físico Philip Russell Wallace, o primeiro a descobrir e estudar, mesmo que de uma forma bastante limitada, os princípios do material. Ele se tornou realidade só em 1962, através dos químicos alemães Ulrich Hoffmann e Hans-Peter Bohm. O termo grafeno foi notado por eles a partir de junção de grafite com o sufixo eno, devido à dupla ligação existente. Até então, o grafeno era conhecido apenas pela comunidade científica, mas em 2004 isso mudou. Graças aos cientistas Konstantin Novoselov, russo-britânico, e André Geim, russo-holandês, ambos da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Na época, os dois resolveram testar o potencial do grafeno como transistor, uma alternativa ao silício, usado em semicondutores. Geim e Novoselov continuaram seus estudos melhorando a condutividade do grafeno, tornando-o cada vez mais fino até chegar à espessura de um átomo. Mesmo submetido a esse processo, o material manteve sua estrutura e não teve sua condutividade danificada. A descoberta rendeu aos cientistas 6 anos depois o Prêmio Nobel de Física pelo desenvolvimento do transistor de grafeno, e a partir daí, os testes com a substância aumentaram consideravelmente. A facilidade de manuseio do grafeno vai permitir que ele seja aplicado em quase todos os setores da indústria. A mais comentada atualmente é a empregar o material no mercado tecnológico, mais especificamente nos dispositivos móveis como tablets e smartphones. Baterias desses aparelhos, que normalmente são um problema para o consumidor, tendem a se tornar mais eficiente com o emprego do grafeno. Em 2011, pesquisadores da Northwestern University, nos Estados Unidos, criaram uma bateria que mantém o celular carregado por mais de uma semana e demora apenas 15 minutos para completar a carga. Em fevereiro de 2013, Richard Kanner, pesquisador da Universidade da Califórnia, desenvolveu baterias para celulares e notebooks que recarregam em um tempo ainda menor, 5 e 10 segundos, respectivamente. A velocidade da internet também tende a ser mais rápida. Pesquisadores das universidades britânicas de Bath e Exeter usaram interruptores ópticos feitos com base no grafeno, que aumentaram em 100 vezes a velocidade da transmissão dos dados. Há ainda uma antena de grafeno extremamente fina feita por cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia, que permite transmitir 128 GB em apenas um segundo, a 1 metro de distância. O grafeno apresenta uma série de propriedades físicas interessantes, como grande módulo de Young e resistência à tração, mas nos atentaremos às propriedades elétricas deste material. O grafeno é um conjunto de átomos de carbono interligados de forma hexagonal, como favos de mel. Essa disposição dos átomos de carbono configura algumas propriedades únicas do grafeno. Um exemplo delas é a alta condutividade, caracterizada pela mobilidade eletrônica de 200.000 cm² por volt segundo. Ou seja, atravessar uma corrente elétrica no grafeno é muito fácil, pois os portadores de carga, neste caso os elétrons, pulam para o átomo seguinte quase sem nenhum trabalho. O material apresenta uma condutividade de 20.000 siemens por centímetro. Para se ter uma ideia, o cobre, material amplamente utilizado na indústria eletrônica, possui uma condutividade elétrica de 60 siemens por centímetro. O grafeno poderia ser amplamente utilizado na indústria eletrônica, pois a condução mais eficiente de cargas elétricas resultaria também em uma menor geração de calor. Teríamos componentes de tamanho reduzidos e mais econômicos no controle da temperatura. O grafeno também poderia ser utilizado em redes de transmissão de energia. Um exemplo: para uma linha de transmissão de 2.000 km, com fios de 600 mm de área de seção reta,
passando uma corrente de 2 A, fios de cobre apresentariam uma resistência aproximada de 60 ohms, gerando um decaimento de tensão de 183 volts. Se o mesmo fio fosse feito de grafeno, a resistência desse trecho seria de aproximadamente 33 ohms, gerando um decaimento de apenas 106 volts, quase a metade do decaimento apresentado pelo cobre. Para ser mais preciso, 57%. O grafeno possui a capacidade de sustentar densidades extremamente elevadas de corrente elétrica, 1 milhão de vezes mais elevado que o cobre. Tais propriedades físico-químicas únicas demonstram o grande potencial como um dos materiais mais promissores para a fabricação de eletrodos transparentes, compósitos poliméricos, sistemas emissores de campo, fotodetectores, células solares, sistemas de estocagem de energia como supercapacitores e baterias de lítio. Como nos principais dispositivos de armazenamento de energia eletroquímica, os capacitores eletroquímicos, também conhecidos como supercapacitores, são dispositivos de armazenamento de energia recarregável, com muitas aplicações, e mostraram um grande potencial nos últimos anos para atender às necessidades de energia em curto prazo. Ao contrário da bateria, onde a energia está disponível na forma de energia química por meio de liberação de cargas entre dois eletrodos com potenciais diferentes, através de reações de oxidação e redução dos materiais eletroquímicos ativos, o capacitor eletroquímico armazena energia de forma reversível por processos físicos, em que as cargas são distribuídas em superfícies de eletrodos sem o envolvimento da quebra e formação de ligações químicas. Isso proporciona ao dispositivo uma capacidade de carga e descarga rápida e um tempo de vida longo de dezenas de milhares de ciclos. O diagrama de Ragone, apresentado nessa figura, mostra a relação entre a densidade de potência e densidade de energia obtidos para vários capacitores e baterias. Note que baterias possuem alta densidade de energia, enquanto os capacitores apresentam uma alta densidade de potência. Lembre-se de que baterias demoram para carregar e para descarregar, enquanto os capacitores fazem isso rapidamente. E se fosse possível juntar as qualidades de rápido carregamento, mas longa duração? Bom, os supercapacitores, representados pela cor verde, apresentam uma boa configuração de equilíbrio entre essas duas qualidades. Agora, nesse diagrama de Ragone, são apresentados os eletrólitos com óxido de grafeno. O fato de se localizarem no canto superior direito do diagrama indica que esses eletrólitos possuem alta densidade de energia e também alta densidade de potência. Quando nos referirmos ao grafeno em compostos eletrólitos a partir de agora, estamos nos referindo ao óxido de grafeno, um grafeno não tão puro, com moléculas de oxigênio que fazem parte da sua composição, mas que tornam viável a sua fabricação em quantidades moderadas, permitindo a aplicação real nos supercapacitores. 2 supercapacitores foram produzidos na defesa da tese de doutorado, preparação e estudo de nanocompósitos com grafenos para aplicação em armazenagem eletroquímica de energia, da cientista Neuma das Mercês Pereira, no Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de apresentarmos todos os cálculos e dados, vamos a algumas considerações iniciais do componente. Os valores de capacitância foram declarados a partir de varreduras de voltagem que variavam de 5 mV por segundo a até 30 mV por segundo, em uma faixa de 0 a 3 volts. Não foram utilizadas voltagens maiores nem varreduras mais rápidas, pois estas iniciavam a oxirredução dos eletrólitos de grafeno, saturando a capacidade supercondutora. O supercapacitor criado por Pereira, que apresentaremos, possui área de 0,5 cm² e espessuras de 4 mm. O líquido eletrólito aplicado foi fabricado de modo específico, uma composição de lítio e óxido de grafeno. A capacitância alcançada foi, portanto, de 125,3 farad por grama. A capacitância de um capacitor pode ser calculada como o produto da permissividade do eletrólito com a área de contato dividido pela distância entre as placas condutoras. A permissividade é a grandeza que nos indica a capacidade,
de armazenar cargas elétricas em um campo elétrico. Seguindo esta equação, a permissividade do eletrólito de lítio-grafeno é de 10.024 coulomb² por Nm², ou ainda 10.024 Farad por metro. Para efeitos de comparação, a permissividade do vácuo é de 8,85 picofarad por metro. A permissividade do eletrólito de lítio-grafeno é, portanto, 1,1 quadrilhão de vezes maior que a permissividade do vácuo. Neste supercapacitor de óxido de grafeno, podemos calcular a carga média considerando a voltagem média de 1,5 V. A carga calculada, então, foi de 187,85 coulombs. Se dividirmos a carga para cada placa de eletrodo, encontraremos uma carga média de 93,97 coulombs cada lado. Com estes dados, também podemos calcular a densidade superficial de carga do capacitor. A carga superficial encontrada foi de 1.879.500 coulombs por metro quadrado. O campo elétrico, então, pode ser definido como a densidade superficial de carga dividido pela permissividade do lítio-grafeno. O campo elétrico, então, possui um módulo de 187,5 newtons por coulomb. E se utilizássemos este material para produzir capacitores normais do dia a dia? Utilizaremos como exemplo este capacitor de 470 microfarad, comumente utilizado em placas de circuito. Ele apresenta as seguintes medidas: 10 mm de comprimento, raio externo de 4 mm e raio interno de 1,5 mm. Utilizando a equação de capacitância para capacitores cilíndricos, identificamos que a permissividade do dielétrico utilizado aqui é de 7,33 mF. Se utilizássemos o eletrólito de lítio-grafeno, este capacitor de mesmas medidas teria capacitância de aproximadamente 642 farads. Ou seja, um capacitor feito de lítio-grafeno com a mesma capacitância que é apresentado nesta figura poderia ter um tamanho significativamente menor. E este é apenas um dos tipos de componentes que poderia ser otimizado com a aplicação do grafeno. Mas se o grafeno é tão revolucionário assim e tão incrível em suas demonstrações físicas, por que ele ainda não foi implementado pela indústria, mesmo após 16 anos da sua primeira amostra ter sido produzida? Há dois motivos evidentes para essa demora. O primeiro deles é que, por se tratar de material novo, possui inúmeros mistérios relacionados ao seu comportamento elétrico, ainda mais com suas características específicas. O segundo motivo é que produzir grafeno é uma tarefa muito difícil e delicada. Qualquer tentativa de produzir grafeno em massa nesse instante resultaria em um grafeno pobre e com bem menos eficácias em suas aplicações. É necessário primeiro um avanço maior nas pesquisas, que não tardará a vir. Mas afinal, como é produzir o grafeno? Bom, existem diversas maneiras de produzir grafeno, cada uma de acordo com a aplicação desejada do supercondutor. Vamos à primeira delas. Na esfoliação mecânica, o supercondutor é obtido por separação mecânica de folha em camadas individuais, a partir de pequenas placas de 1 mm de espessura de grafite pirolítico altamente orientado. Utilizando um ataque químico seco em plasma de oxigênio, são criadas estruturas de suporte nessas placas de grafite. Em seguida, usando fita adesiva repetidamente, é feita uma descamação de flocos de grafite das plataformas. As vantagens deste método são a sua simplicidade, a sua elevada qualidade estrutural e eletrônica, mas as desvantagens do método de esfoliação mecânica é o delicado, demorado e baixo rendimento. O segundo modo de produzir grafeno é o crescimento epitaxial sobre carbeto de silício, um dos materiais mais duros conhecidos pelo homem. Uma manipulação térmica do carbeto de silício gera grafeno de 2 a 3 camadas eletricamente contínuas. Um dos principais problemas deste método é que ele não gera um grafeno puro, o que pode interferir na sua capacidade de capacitância. As vantagens deste método é a produção em larga escala e a qualidade elevada.
e uma das desvantagens deste método é a temperatura e custos elevados, não uniforme e baixo rendimento. O terceiro modo de fabricar grafeno é a deposição química em fase vapor, uma técnica que permite a deposição de filmes finos de vários materiais em diferentes substratos a partir de uma fase gasosa, como resultado de várias reações químicas. As vantagens deste procedimento é a produção em grande escala, a boa qualidade e a qualidade uniforme. As desvantagens são a temperatura e custos elevados, o processo complicado e baixo rendimento. O quarto método de produzir grafeno é o desenrolamento de nanotubos de carbono. Neste processo, a amônia solvatada de íons lítio é eletrostaticamente atraída para os nanotubos de carbono multicamadas com carga negativa. A intercalação simultânea de lítio e hidróxido de amônia expande o espaço entre as camadas quase ao dobro e a tensão rompe as paredes. Após tratamento com ácido clorídrico, os tubos são esfoliados e desordenados. Após um tratamento térmico, ocorre a esfoliação em conjunto com alguma recristalização de planos de grafite, produzindo nanofitas. As vantagens deste método de fabricar grafeno é que ele é direto, simples e a produção em larga escala e baixo custo, com alta qualidade. A desvantagem deste método é o processo complicado e lento. Outro método de criar grafeno é pela redução química. Este método também foi utilizado nos supercapacitores da tese de doutorado apresentada anteriormente. Sabe-se que a formação de óxido de grafeno envolve a reação de grafite com oxidantes fortes, tais como ácido sulfúrico, ácido nítrico, clorato de potássio e permanganato de potássio. A introdução de grupos funcionais contendo oxigênio por oxidação completa resulta no aumento do espaçamento entre as camadas de grafite, possibilitando posteriormente a obtenção do grafeno. As vantagens deste método é o alto rendimento, o baixo custo e a excelente processabilidade. E as desvantagens deste método são os defeitos estruturais, as perturbações de estrutura eletrônica do grafeno. O desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao grafeno pode promover a difusão de conhecimento técnico-científico numa área promissora, uma vez que as principais utilizações do grafeno concentram-se em sistemas de geração e armazenamento de energia. Além do mais, pode também despertar a motivação em ampliar investigações a respeito deste material e possibilitar estudos de outra natureza. Juntamente com os fatos citados, ainda existe a possibilidade de acompanhar uma tendência observada nos maiores centros de pesquisa internacionais, elevando cada vez mais a qualidade de pesquisas desenvolvidas no Brasil. O investimento de grandes empresas da área de tecnologia ainda é baixo, pois o uso de outros tipos de materiais como cobre, ouro e platina movimenta um mercado muito grande, o que fomenta a ideia de que não existe evolução por interesses financeiros. A movimentação de material com remove de mercado tantos outros poderia fazer com que muitas empresas grandes quebrassem, pois seus produtos se tornariam obsoletos e ultrapassados. Os supercapacitores nos apontam uma discussão física interessante, porque temos duas formas atuais bem comuns de armazenar energia, uma por meio de baterias e outra por meio dos capacitores comuns. O problema dos capacitores é que eles não conseguem armazenar tanta energia quanto uma bateria, e o problema da bateria é que ela funciona à base de reações químicas, por isso demoram a ser carregadas. Mas os supercapacitores de grafeno mostram que é possível sim armazenar a mesma quantidade de energia que uma bateria, mas ainda assim manter a qualidade de serem rápidas no carregamento. Os supercapacitores funcionam como molas, mas é como se agora finalmente tivéssemos encontrado material que absorve grandes tensões de deformação em forma de energia potencial, o que nos leva ao seguinte questionamento: qual o limite de cargas elétricas que podem ser armazenadas em um campo elétrico? Será o grafeno o material limite? Qual é o material com maior permissividade que o homem irá descobrir na sua história?